Pulso Band News, com Guto Graça. Não, era passagem de bloco isso aqui. Ô Guto, acúmulo de função, hein? Quero que você faça o Pulso Band News. Se pedir, ele faz. Caminho, Se pedir, ele faz. Não é isso, Guto? Manda que a gente bate no peito e a gente tem a clareza de ter a transparência de dizer quando não sabe, não sabe, né? Inclusive sobre o trânsito de quem está hoje completamente fechado, eu não sei nem o que está acontecendo. Só sei as informações de deslocamento que eu vejo aqui cresceram. Isso é o que eu consigo saber, assim, de pular para mim aqui na tela. Né? Mas falando, Rodolfo, desse nosso universo aí do Rio de Janeiro, né? Não tem como a gente deixar de falar da flexibilização em dois pontos que pularam na timeline do Rio de Janeiro, que foi volta de futebol e a abertura do Mercadão de Madureira. Né? Falando do retorno do futebol, Rodolfo, que todos nós estamos dependentes e com saudade, sobretudo imagino o Andreas, a carência de Bruno Henrique, que ele não deve estar, e eu, banguense, sinto falta de ver o Flamengo jogar, imagino ele. Mas vamos lá. Itália, entre o pico da morte e data do retorno do campeonato, foram 76 dias. Inglaterra, entre o pico de morte e data do retorno do campeonato, 69 dias. Espanha, entre o pico de mortes e data do retorno do campeonato, 68 dias. Rio de Janeiro, entre o pico de mortes e data do retorno do campeonato, 19 dias. Ok? Caramba, agora, as pessoas ontem se manifestaram, Guto, assim, com muito de forma favorável ou muito de forma contrária sobre a volta do futebol? Rodolfo, por que a gente pega o futebol e foi extremamente interessante? Porque foi aqueles assuntos fura-bolha. Porque, em geral, você tem quase que aquela previsibilidade. O cara é apoiador do presidente, ele tem um algoritmo de definição de coisas que você sabe que vai ter um tipo de concordância, ele tem discordância do presidente Bolsonaro, ele tem um algoritmo de discordâncias. Isso daí vai de remédio a políticas públicas. Mas vamos lá. Esse assunto do futebol, ele trafegou com diferenças. E o que foi interessante, Rodolfo? 35% das citações diretas sobre o retorno do futebol são críticas e contrárias, tá? 15% são explicitamente favoráveis. Ok. O que a gente achou interessante? Nesse mundo que todo mundo quer expressar uma opinião de sim ou de não, que você posta um gol do Ronaldinho Gaúcho e é acusado de bolsominion, que você posta um gol do Juninho Pernambucano, antes de ser chamado de vascaíno, você é chamado de esquerdalha, ou seja, nessa loucura política que foi visto, o assunto desse retorno, né, ele ficou sem expressão de opinião em 40%. Gente que relatou o futebol vai voltar e falou do campeonato, e falou do jogo, e falou do time, ou seja, foi quase que uma catatonia combinada. Assim, foi um fato diferente do futebol, esse retorno do Rio de Janeiro, de uma rede sempre tão politizada, Rodolfo. Andreas, você ia fazer alguma observação aí no meio do caminho? Eu queria fazer uma pergunta para o Guto, que tem tudo a ver, inclusive com a volta do futebol, que é a seguinte: eu tenho percebido, Gutão, uma espécie de baixa de sentimento de medo, muito expresso nas redes sociais. E sendo muito curioso e perigoso, porque isso acontece, um certo relaxamento, quando as mortes crescem, quando nós ainda batemos recordes de registros de mortes diárias. Você percebe isso? As pessoas têm uma baixa de medo? Andreas, excelente, vamos pegar aqui em números, vamos falar de números. Em 15 de maio de 2020, tá? Você tinha cerca de 15 mil mortos no Brasil. Para 15 de junho de 2020, com cerca de 43, 44 mil mortos, ou seja, você mais que dobrou em um mês, você imagina que você estaria com comoção, aumento de medo. Não. A queda da expressão de palavras medo, receio e leitura de postagens que revelassem medo diminuiu em um mês 20%. Você aumenta em mais de 100%, em 100% casos, ou seja, você dobra casos, e você tem uma baixa do medo. A gente talvez esteja, não só nas redes, mas na volta,
normalizando o que não deveria estar sendo tão normalizado, Andreasa. Agora, o Guto, você falou sobre isso, até só para dar uma mensagem aqui, o Walter Bernard, nosso ouvinte, acabou de me escrever dizendo, olha, na minha opinião, o futebol não é atividade essencial, gosto muito, adoro futebol, mas para mim é lazer e diversão. Outras áreas do comércio que valem a vida financeira de donos e empregados seriam mais importantes do que o futebol. Tem algumas áreas do comércio ainda não liberadas, né, como salão de beleza, a gente falou aí, bares e restaurantes em loco, né? Tem toda a razão. Tem toda a razão, Walter, aqui eu mando um abraço, nosso amigo Rodolfo. Prestemos atenção no seguinte, por exemplo, o jogo do Flamengo, eu tô louco para ver. Fala-se em jogo do Flamengo, ninguém sabe, mas fala-se jogo do Flamengo essa semana ainda. Talvez mesmo amanhã, quinta-feira. É a última informação que eu tinha. No Maracanã, um jogo contra o Bangu do Guto. Portas fechadas, tudo bem. Ao lado do quê? Tem um hospital de campanha funcionando no Maracanã. O que seria o sinal, o símbolo, meu Deus do céu? Clamando pelo bom senso, retoma-se a atividade esportiva, futebol profissional, que não é essencial, num estádio em cujo terreno é um hospital de campanha. O sinal de por que ainda não seria a hora de retomar esse tipo de atividade. É um erro isso. Aliás, é um erro, devo dizer, a continuidade do campeonato estadual. Deveria ter acabado o campeonato estadual. Sinto muito. Não houve. Entrega o título para o Flamengo. O francês acabou antes, né? O Flamengo ganhou o primeiro turno, ganhou a Taça Guanabara, dá o título pro Flamengo e encerra. O Fluminense estava bem no segundo, dava pro Fluminense. Tô brincando. Encerra o campeonato, não houve campeão estadual em 2020 e vamos projetar e ajustar o calendário pensando na saúde dos atletas, né? Um calendário de retomada para todo mundo. O Flamengo está treinando, está em posição. Eu sou Flamengo. O Flamengo está treinando há um mês, está em posição vantajosa para a competição. Diante, por exemplo, do Fluminense e do Botafogo e mesmo do Vasco, esse que já retomou os trabalhos. Então, acaba o campeonato estadual, vamos montar uma agenda para a retomada do campeonato, para o início do campeonato brasileiro, numa agenda mais apertada e, por exemplo, da Libertadores da América. Isso é o bom senso, minha gente. É isso aí. Guto, algum outro dado que você tenha levantado aí interessante para o nosso ouvinte? Só para completar, tá, Rodolfo, porque aí é avaliação de tendência e o André tocou no assunto, é um assunto agora falando como business e entretenimento, que é o futebol. Tem uma massa enorme de pessoas, que defendem que o calendário do Brasil tem que ser equiparado ao calendário da Europa, porque é o calendário do business, do negócio, que poderia funcionar melhor, inclusive, para clubes menores no Brasil. Tem toda uma explicação técnica. Quando vem uma pandemia e poderia colocar este tipo de possibilidade em execução, você não vê velocidade de resposta para poder aproveitar de situações, horríveis, situações que a gente ficou colocado, algum tipo de oportunidade de melhora, entendeu? É só mais, aí é opinativo, mas é que é uma coisa que o Andreasa colocou dentro do futebol e porque já se defende isso, porque não se aproveitou este momento para tentar se repensar, se fazer o diferente, já que a gente está diante de uma pandemia e era necessário refletir, né? Sem dúvida, Rodolfo. Tá certo. Obrigado, Guto. Um abraço para você, meu irmão. Até semana que vem. Até quarta-feira, semana que vem. Grande abraço, Rodolfo. Tchau, tchau.